misteriosas da selva de Papua Nova Guiné. Bem-vindos a uma jornada ao coração de um dos lugares mais selvagens e enigmáticos do planeta. Hoje vamos mergulhar nas profundezas de Papua Nova Guiné para desvendar o segredo de uma tribo que vive envolta em mistério. Os Witoai, mais conhecidos como os Pássaros Espírito. Diante de nós está a cachoeira que eles guardam com uma devoção que atravessa gerações. Mas por quê? O que há de tão valioso por trás dessas águas que exige uma proteção tão intensa? Preparem-se, pois o que vamos descobrir vai muito além de uma simples queda d'água. Para entender os Witoai, precisamos primeiro entender a terra em que eles vivem. Nas terras altas de Papua Nova Guiné, a natureza não é apenas um cenário, ela é viva, pulsante e cheia de espíritos. Rios, montanhas e especialmente cachoeiras são considerados moradas de entidades poderosas, conhecidas como Masalai. Esses espíritos não são lendas para dormir. Para o povo local, eles são presenças reais, capazes de abençoar ou amaldiçoar. Ignorar um Masalai é como desafiar a própria natureza, e as consequências podem ser terríveis. É nesse universo de crenças profundas que os pássaros espírito existem. Homens guardiões. Vejam bem estas figuras. Seus corpos estão completamente cobertos por uma espessa camada de lama, uma camuflagem que os funde com a terra. E as máscaras? As máscaras. Feitas de materiais rústicos, algumas com bicos longos e pontiagudos que lembram aves ancestrais, elas transformam esses homens em algo que parece ter saído de um sonho ou de um pesadelo. Para um olhar de fora, a imagem pode ser intimidante, até assustadora. Mas aqui, nesse contexto, o significado é outro. Não se trata de assustar, mas de se transformar. Ao se cobrirem de lama e vestirem essas máscaras, eles não estão apenas se escondendo, eles estão se conectando. Eles se tornam um com a terra, com os espíritos, incorporando a própria essência do lugar que protegem. Cada detalhe, da lama nos pés aos bicos das máscaras, é um símbolo de sua identidade, sua tradição e sua sagrada missão. Então, a grande questão permanece: o que exatamente eles estão protegendo? As teorias são tão fascinantes quanto o próprio mistério. A primeira e mais óbvia hipótese é a espiritual. A cachoeira poderia ser o lar de um Masalai particularmente poderoso e reverenciado. Os pássaros espírito, então, não seriam apenas guardiões da água, mas sacerdotes de um templo natural, responsáveis por manter o espírito satisfeito e o equilíbrio cósmico intacto. Sua presença ali seria um ritual constante, uma forma de honrar e apaziguar essa entidade. Qualquer perturbação poderia trazer desgraça para a comunidade inteira, como doenças, colheitas ruins ou desastres naturais. Mas, e se a resposta for mais prática? A segunda hipótese aponta para a proteção de recursos vitais. Em um ambiente tão isolado, uma fonte de água pura e constante é o bem mais precioso que uma comunidade pode ter. A cachoeira pode ser a nascente que abastece toda a região, fornecendo água para beber, para a agricultura e talvez até plantas medicinais raras que só crescem em suas margens. Proteger a cachoeira, nesse caso, seria uma questão de sobrevivência. A aparência intimidadora dos guardiões serviria como um aviso claro para tribos vizinhas ou forasteiros. Esta água é nossa, mantenham distância. Seria uma forma de garantir a soberania sobre um recurso essencial. Há também a possibilidade de a cachoeira ser um marco ancestral, um elo direto com o passado. Talvez tenha sido ali que o primeiro ancestral da tribo se estabeleceu, ou onde ocorreram eventos míticos que deram origem ao seu povo. A cachoeira seria, então, um monumento vivo, um arquivo de sua história e identidade. Os guardiões seriam os protetores da memória de seu povo, garantindo que as histórias dos antepassados continuem a fluir, assim como a água. Cada rocha, cada gota d'água, conteria um fragmento de sua linhagem. Essas hipóteses não são mutuamente exclusivas. Na verdade, é muito provável que a verdade seja uma combinação complexa de todas elas. A proteção espiritual, a necessidade de recursos e a conexão ancestral se entrelaçam, formando um tecido cultural riquíssimo. Cenas de vídeos de turistas e pesquisadores interagindo ou observando os Witoai à distância. Nos últimos anos, com o aumento do turismo de aventura e a proliferação de vídeos na internet, os pássaros espírito ganharam notoriedade mundial. E com isso surgiu um debate. Alguns visitantes que presenciaram essas cenas descrevem uma experiência autêntica e profundamente espiritual, sentindo a energia do lugar e o peso da tradição. Eles acreditam estar testemunhando um ritual genuíno, praticado da mesma forma há séculos. Por outro lado, há quem seja mais cético. Alguns sugerem que, embora a tradição seja real, parte do que vemos hoje pode ser uma performance adaptada para o público externo.
Em uma região onde as oportunidades econômicas são escassas, o turismo pode se tornar uma fonte de renda importante. Será que os guardiões exageram em sua performance para impressionar os visitantes e garantir uma gorjeta? É uma pergunta delicada. É possível que estejamos vendo uma tradição em transição, se adaptando a um mundo moderno e globalizado. Para adicionar mais uma camada a esse quebra-cabeça, é interessante comparar os Witoai com outras tradições de Papua Nova Guiné. Um exemplo famoso são os Asaro Modmen, ou Homens de Lama de Azaro. Eles também cobrem o corpo com lama e usam máscaras assustadoras, mas a origem de seu ritual é diferente, ligada a uma lenda de guerra, em que seus ancestrais assustaram um inimigo ao emergirem de um rio cobertos de barro parecendo espíritos. A semelhança estética é impressionante e mostra como o uso da lama como forma de transformação é um tema recorrente na cultura da região. No entanto, o propósito dos pássaros espírito parece ser mais focado na guarda de um local específico, o que os torna únicos. Então, depois de explorarmos todas essas camadas, a espiritualidade, a sobrevivência, a ancestralidade e a influência do mundo moderno, o que podemos concluir? A verdade é que o mistério em si é a parte mais importante da história dos pássaros espírito. O que eles protegem atrás daquela cortina de água é mais do que rocha e umidade. É a alma de um povo. É a sua história, as suas crenças mais profundas e a sua identidade forjada ao longo de séculos de isolamento e comunhão com a natureza. Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, e talvez isso seja bom. Em um mundo onde tudo é explicado, catalogado e exposto, a existência de um segredo guardado com tanta devoção nos lembra que ainda há lugares mágicos e sagrados, onde o espírito humano e o espírito da natureza ainda dançam juntos. Os Witoai não estão apenas protegendo uma cachoeira, eles estão protegendo o próprio conceito de mistério, e é essa dedicação que os torna tão profundamente fascinantes para todos nós. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. O que você acha que os pássaros espírito estão protegendo? Deixe sua teoria aqui nos comentários, adoraríamos saber a sua opinião. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Até a próxima!